bem? Hoje eu tô no Friday Night Funk jogando até ficar bom, né? Só pra ficar craque nas setas. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Meu Deus, eu tô com pico, né? Com pico? Não, pico não. Vai sair a bolinha aqui, ó. Então vai ser com o boyfriend. E vai ser dos Pockets. Bora! 3, 2, 1, go! Coloquei no modo night, tá bom, gente? Vou ficar em silêncio na música. Gente, comenta aí embaixo se eu fui bem, mas eu vou se despedindo e falou!